Pai misericordioso Jesus, Criador do Universo, lançai as vossas bênçãos sobre os trabalhos que os vossos filhos, em vosso sagrado nome, vão executar neste terreiro, em benefício dos seus irmãos, também vossos filhos. Pai misericordioso e justo, dai permissão aos espíritos de luz superiores, aos anjos, santos, orixás e chefes de falanges e seus comandados, aos caboclos e pretos velhos, espíritos do mar, dos rios, fontes e cachoeiras, a todos os espíritos puros ou purificados, que lancem sobre este terreiro suas irradiações salutares, seus fluidos regeneradores, em benefício dos que vêm aqui em busca de alívio, socorro e cura para suas dores morais e físicas. Oxalá, poderoso e cheio de bondade, derramai sobre nós os vossos eflúvios, infundindo em todos nós a resignação, a boa vontade para desempenharmos bem a nossa tarefa. Anjos de guarda, guias e protetores nossos, derramai vossa influência sobre os médiuns aqui presentes, a fim de que, possuídos da vossa energia, possam transmiti-la aos irmãos necessitados de amparo. Espíritos de luz, dai aos médiuns a vossa força, para que estes a transmitam aos irmãos que dela necessitam. Que as energias do universo, sob a ação dos espíritos de luz, guias e protetores, anjos da guarda, derramem-se luminosas, benéficas e fortes neste ambiente. Purifiquem-no, iluminem-no, afastando os maus elementos do espaço e da terra. Espíritos superiores, defendei este terreiro, impedindo a aproximação dos espíritos perturbadores. Pai misericordioso e justo, louvado seja o vosso nome para todos sempre. Assim seja. Vamos iniciar então a nossa segunda aula do curso do Arapé, né? A semana passada teve algumas pessoas que não vieram, né? Isabel, né? A Marli, tá? Então a pessoa se apresentou. Quem mais não veio? Todo mundo, né? Salete, Omar, tá? A Fernanda, né? Então o pessoal bom que está hoje aqui, tá bom? Sejam bem-vindos, né? Tá? Gente, o Arapé, como eu mencionei na semana passada, é o primeiro curso que nós estamos fazendo, né? Então eu estou encontrando um pouco de dificuldade em determinar exatamente o conteúdo, até onde eu devo ir, né? Porque eu mencionei já na semana passada que o Arapé, ele nasceu aqui na casa e ele existe em função da doutrina, né? Da maneira que nós entendemos e trabalhamos há uns anos aqui na casa. Então é importante que eu passe para vocês os conceitos dessa doutrina que nós seguimos aqui, né? Só que o curso de doutrina demora 2 meses, 8 aulas, né? E nós temos uma aula, 2, para fazer. A minha intenção era até fazer hoje, passar esse conteúdo para vocês. Só que também eu fico preocupado em fazer uma coisa muito superficial, né? Porque daí vão surgir dúvidas. Então eu estou ali entre a... Como é que fala? Entre a cruz e a espada, né? Eu não quero ser muito superficial, mas também não tenho como me aprofundar, devido exatamente à proposta do curso, que é falar do Arapé e não da doutrina umbandista, né? Como eu mencionei na primeira aula, para quem não veio, né, fazer aqui um esquemazinho bem rápido do que nós fizemos na primeira aula, fizemos uma apresentação, falamos um pouquinho também das técnicas, né, que utilizam a energia das pessoas, né, a cura pelas mãos. Falamos um pouquinho lá da antiguidade, do Egito, de Jesus. Lembramos também de Mesmer, né, do mesmerismo, do magnetismo ritual. Falamos um pouquinho do reiki, coisas bem superficiais, lembrando, né, as técnicas, e do jorei. E do passe espírita, né? O passe como sendo uma ferramenta utilizada pelos seguidores, né, da doutrina espírita, foi codificado por Kardec.
Então, na semana passada, basicamente foi isso que nós apresentamos aqui na aula. Tá bom? Alguma coisa no final da aula muito rápida sobre os chakras, né? Mencionei até que nós não vamos utilizar diretamente, porque os chakras também são utilizados, né? Como uma forma de você buscar a cura, o equilíbrio das pessoas agindo nos chakras. Então mencionamos lá na semana passada, né, dos 7 principais chakras, né? Falamos sobre isso também. E também foi mencionado sobre a visão que se tem do espírito, né? Dos corpos. Mencionei aqui na sala de aula também, já no final da aula, sobre os 7 corpos, né? Toda aquela sequência que existe, né? Dos corpos físicos, do etérico, do mental inferior, do mental superior, do búdico, o espírito e a alma. E durante aqui os debates, né, durante a aula também surgiu a oportunidade da gente fazer aqui um comentário sobre a diversidade de rituais existentes na Umbanda, né? Porque nós estamos aqui numa sala de aula onde nem todo mundo é umbandista, né? Então é interessante aquele posicionamento para as pessoas entenderem, né? A diferença que existe entre uma religião tradicional como o catolicismo, né? Ou o próprio espiritismo com a doutrina, e a Umbanda. A Umbanda é aquela rede, né? A Umbanda atrás ali, é uma religião brasileira, né? Nova, de 1908, então lá atrás ali fundamentos africanos, fundamentos indígenas, fundamentos espíritas, teosofia, tem uma série, um conjunto. E isso é que forma aquela rede. Então, cada centro, cada terreiro de Umbanda, cada templo de Umbanda tem os seus fundamentos, né? Diferente da nação, do candomblé. Do candomblé ou da nação, né? Candomblé, algumas pessoas também não sabem disso, mas o candomblé existe aqui no Brasil, né? Porque, de certa forma, ele foi formado aqui no Brasil, né? Lá na África, o que nós tínhamos lá? O culto aos orixás. Ou melhor dizendo, o culto às divindades africanas. Então tínhamos o que lá? As várias tribos, as várias etnias, as várias nações. A gente fala tudo em orixá, mas nós temos os inquices, os voduns, né? Os orixás. Então, esse povo, todos os africanos quando vieram para cá, né, devido à escravidão, foram trazidos para o Brasil. Isso no curso da doutrina a gente se aprofunda mais, né? A intenção não é falar sobre isso, eu estou comentando um pouquinho sobre o candomblé. Todos juntos, muitos ali inimigos, inclusive, na própria África, já eram escravos, né? Essa questão já existe também. Uma nação, uma tribo entrava em luta com a outra e o que ganhava escravizava, prendia e depois vendia para os portugueses. Então o que os portugueses faziam era o comércio, compravam o ser humano por uma garrafa de cachaça. Absurdo, né? E depois traziam todo o Brasil, todos aqueles escravos de várias etnias, dos navios negreiros, né? A gente já conhece a história, todo aquele sofrimento, aquela dificuldade. E quando chegaram aqui no Brasil, uma terra distante, tinham a sua religião, né? As suas divindades. E cada um trazia da sua etnia, da sua nação, o seu culto, né? Aí chegando aqui tiveram que adaptar de certa forma o culto, é daí que surge o candomblé. Os 16 orixás, os 21 orixás, sei lá quantos foram. Lá na África eram milhares, centenas de orixás. Aqui depois tem toda uma visão de qualidade do orixá, tal, mas são divindades diferentes, né? Temos lá os voduns, mais de 400 voduns, Jeje, né? Nação Jeje. Tem lá os inquices, né, de Angola, também centenas. O pessoal Nagô, né, os orixás, propriamente, né? Os emolés, os ebós. Então também temos centenas. Né? Então era uma quantidade muito grande. E cada nação, cada tribo, cada família tinha o seu orixá, o seu culto. Era mais ou menos dessa forma que era feito. Aí quando chegaram aqui, juntaram todos os orixás e nasceu o que a gente conhece como candomblé. Depois, recentemente, há
agora mais próximo aqui, né, da gente, apareceu uma tendência de se separar novamente através do culto de nação. Então, Gê, Bola, foi se separando, Gê de Marinho, cada um buscando a sua nação e tentando buscar a tradição do culto, como era feito lá na África, né? Como era feito. Então, hoje em dia, de uma forma muito simples, é lógico, né? Passando para vocês um culto de nação no candomblé, para vocês terem uma ideia de como era feito isso, né? E de como é feito. Tá certo? Tem alguém lá maior? Não, pensei que ia bater. Então, o candomblé também acabou surgindo aqui no Brasil. E depois, os primeiros escravos que chegaram eram de Angola. Né? Abre a porta, até abre a porta. Pessoal, os primeiros que vieram foram de Angola. E eles se juntaram muito com os índios da terra. Né? E é dali que surge, que nasce o candomblé de caboclos. Porque os índios tinham também as divindades, né? Seus deuses, suas divindades locais. E Nagô já se afastou um pouco mais, são os iorubanos, né? O Yorubá é mais estruturado a religião e acabou dominando. Hoje a gente fala em orixá como sendo a única divindade africana para quem não é de nação, né? Quem não conhece, fala orixá como sendo a única, orixá, orixá, orixá. Mas não é. Tem Kice, Oduns e orixás, né? Olá, tudo bem? Boa noite. Fiquem à vontade. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Foi mais fácil localizar hoje, não? Foi, em São Paulo. Fiquem à vontade, tá? Pode sentar. Então, nasceu o candomblé aqui no Brasil e foi feito um culto, né? Unificando todas essas divindades. São 16, dependendo da 16 a 21 divindades. Mas lá eram muitas. Nós fizemos o estudo dos Exus aqui, eu fui buscar também a tradição. Nós temos 16, 17, Exus, né? Cada um, 16. Cada um com a sua lenda, a sua teoria, cada um caçou o seu momento ali dentro do ritual, cada um tendo a sua função dentro da ritualística. Isso, que nem eu comentei na primeira aula, nós estudamos aqui de forma superficial. Nós não entramos, se aprofundamos, porque o que nós fazemos é Umbanda, tá certo? Mas é importante ter essa visão que eu estou passando para vocês, né? Para todo mundo aqui, pelo menos, ter uma noção. Então, quando eu falo em orixá, eu estou falando de uma forma muito simplificada em Voduns, em Kiss, em tudo isso, né? Tá certo? E a Umbanda depois reinterpretou essas divindades. Nós temos uma visão na Umbanda do orixá que é bem diferente da visão do candomblé, do culto de nação, de Vodum, de Inquice, né? A maneira de se cultuar é diferente, certo? Então é isso que eu vou passar para vocês. Eu estou só fazendo essa apresentação, lembrando um pouquinho da primeira aula e fazendo esse parênteses para o pessoal ir se posicionando, né? Para entender onde é que a gente vai chegar. Tá? Bom, eu estou falando de orixá, né, de candomblé, de nação, de inquice, eu vou aproveitar, então eu vou falar aqui. Eu trouxe até aqui, na aula passada eu citei um livro, que quando nós fazemos quando nós fazemos o curso de doutrina, nós estudamos. Aí a gente se aprofunda um pouquinho mais. Então, é um livro que eu acho que vale a pena, para quem nunca viu, conhece? Os Orixás, do Pierre Berger, tá? É um livro que vale a pena. Ele foi fotógrafo, né? Ele viveu lá em Salvador, na Bahia, viveu na África há muitos anos. Então ele documentou todo o ritual, todo o culto original lá na África, com fotografias, né? Então é um livro que eu considero interessante para quem quer conhecer, né? Se aprofundar. Aqui, como a nossa tradição está, de certa forma, distante, né? Um pouquinho da nação, nós fazemos um estudo teórico, né? Para conhecer, para ver como é. Eu vou passar para aqueles que ainda não conhecem, tá? Outra coisa que é importante lembrar também dessa parte dos orixás é que toda essa cultura, todo esse conhecimento veio da África para cá na forma oral. Nada veio pelo escrito, tudo oral.
através de lendas, de mitos, né? E cada nação trouxe a sua. Tá? Então é através dos mitos, das lendas, é que a gente acaba até conhecendo o orixá. E a partir daí que surgem também as qualidades, né? Porque o orixá em cada lenda ele aparece, de certa forma, com uma certa atribuição, fazendo determinada coisa. Tá? Então é através dessas lendas. Então, para quem quiser conhecer um pouquinho, eu tenho em casa, eu não trouxe, mas eu até relacionei o nome aqui de 2 livros que eu considero interessantes, para quem quer se aprofundar um pouquinho nessa questão aí da tradição africana, da raiz africana dentro da Umbanda. Um livro que eu gosto também, que eu acho interessante, é a mitologia dos orixás, do Reginaldo Prandi. Eu tenho em casa, são centenas, não sei, talvez milhares de lendas de todos os orixás. Centenas de lendas. Então é através da leitura daquelas lendas é que a gente acaba conhecendo, né? Se aprofundando um pouco mais lá dessa raiz africana. Mitologia dos orixás, Reginaldo Prandi. Reginaldo Prandi, ele é antropólogo, professor da USP, né? Tem vários livros publicados sobre a cultura africana, sobre o candomblé, sobre o culto de nação. Esse é um deles, né? Que eu acho interessante, por causa das lendas e dos mitos, e a partir desse estudo a gente pode conhecer um pouquinho. Inclusive, no livro que eu publiquei, tem algumas lendas que eu tirei do livro dele, né? Porque ele fez um trabalho de campo muito bom durante vários anos, em tudo que é candomblé, na Bahia, em São Paulo, então buscava as lendas e foi colocando no papel. Porque os antigos, né, era tudo de boca, era tudo oral. Paulo Benítez também tem bastante. Exato, aqui, o José Benítez. José Benítez. José Benítez. Eu peguei um aqui também que eu considero bom, Orum Iaê, o nome do livro, Orum Iaê. Eu até vou citar aqui os termos novamente para as pessoas que não conhecem durante o curso, que eu vou falar do Orum e do Aê, né? De forma rápida. José Benítez também, excelente também para quem quer conhecer um pouco de candomblé, de culto de nação, né? Dessa tradição africana, tá bom? Esses são parênteses para mim poder voltar aqui, né? O conteúdo do curso, então, tá bom, gente? Então é isso que eu falei para vocês. Quando a gente fala de orixá, a gente acaba usando o termo orixá, 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 mas é centenas, milhares. Inquices, Oguns, né? Tem a nação Jeje, nação Angola, né? Por aí vai. Os nagôs. Então é uma coisa complicada, complexa. Oi? Falou alguma coisa? Não falei queto. Queto, exatamente. Nagô, que é queto, né? Que vem também. Então. É muito complexo. Então tem muita coisa para se estudar. Isso é uma cultura africana, né? E hoje em dia, com o culto de nação, como se abriu, né? O candomblé englobou. E agora as nações elas estão fazendo o quê? Cada uma pegando a sua tradição, a sua origem, né? Então tem mais, é mais rico ainda, né? Tem muita coisa ali para a gente ver. E muitas vezes a forma de cultuar numa nação é bem diferente de cultuar na outra. Tá? E existe um conceito aqui que é importante, eu até falo sempre disso aqui, eu estou antecipando o que eu ia falar na aula, que eu comecei a fazer comentário na primeira aula, quis mostrar o livro e acabei falando alguma coisa de orixá. Quando você pesquisa, quando você estuda toda essa mitologia, toda essa tradição africana, né? Essas várias divindades, né? Não vou nem falar orixá, são divindades africanas. Quando a gente engloba Oguns, Inquices, orixás, né? Os Imorés, os Ebós, tudo isso daí, você percebe assim, lendas, mitos, e você pode agrupar isso daí em 2 conjuntos. Você pode chamar um conjunto vamos dizer assim, do orixá, né? Como ancestral histórico. Ancestral histórico. O que é o ancestral histórico? São aquelas lendas que contam do orixá, falam do orixá, daquele que viveu na terra, que foi rei, que foi um guerreiro, que governou determinada cidade. Tá? Então, no culto africano, lá no culto de nação, lá no candomblé, é a forma mais popular de se cultuar. Por quê? Porque é um orixá cultural, tem a ver com a raça, tem a ver com a cultura africana, com a tradição, né?
E cada vez mais há uma necessidade de se buscar essas raízes, né? Pelo povo africano, pelos africanos ou os descendentes de africanos. Então há um grande interesse em se cultuar, em se divulgar, em se estudar essa visão do orixá como ancestral histórico. Os reis, né? Os que governaram as cidades, os guerreiros, aqueles que eram conhecidos lá na cidade. Então tem toda uma parte cultural. Agora, você encontra também mitos e lendas que nós podemos classificar como o orixá, que nós chamamos de orixá primordial. O que é o orixá primordial? São os primeiros seres criados por Deus. São aqueles que criaram o universo, que criaram o mundo. Então você encontra também mitos e lendas, né, que falam de orixás, né, que criaram, que participaram da criação do universo. Esses orixás não viveram na Terra. Tá? Você encontra, viviam lá no Orum, mas não na Terra. Então você encontra também mitos e lendas assim. Como nós estamos aqui na Umbanda, então para nós, como a Umbanda é uma religião universalista, e ela não é, pelo menos a tradição que nós seguimos, ela não é tão apegada à raça, né? A gente comenta, a Umbanda nasceu no Brasil, mas ela não é brasileira, ela é negra, ela é vermelha, ela é amarela, ela é de todas as nações. É uma religião universalista. Então, para nós, dentro da Umbanda, a visão do orixá primordial, daquele ser espiritual que construiu o universo, é que é desenvolvido dentro da tradição nossa. Tá? Um dos mais conhecidos é de Oxalá. Oxalá tem muitas lendas da criação do mundo, que ele vem e tal, que o Exu vai lá, passa a perna dele, né, que ele toma o vinho e tal, que dorme, tem todas aquelas lendas. Mas se vocês forem pesquisar, nós encontramos várias lendas, né, da criação. Eu tenho uma aqui no livro, quer ver? Eu vou ler. É um parêntese dentro do nosso curso, mas é interessante falar porque não tem como ficar afastado, né, da tradição africana, porque a Umbanda ela puxa muito isso daí. Quer ver? Eu tenho aqui uma lenda que eu achei muito interessante, que é de Iemanjá. Né? Nossa mãe Iemanjá. Está aqui em cima o quadro, né? A imagem sincretizada na Umbanda. Essa imagem é da Umbanda. A Candomblé já trabalha com uma imagem diferente, né, da Iemanjá. Nós sabemos que Iemanjá é ligado às águas, né? É o orixá, aqui dentro da doutrina é aquela energia, aquela vibração que está na água, que é ligado ao mar, aos rios, a tudo isso. Mas a gente tem uma lenda aqui que eu achei interessante, de Iemanjá como a mãe dos orixás. Também, Iemanjá é a grande mãe, é a mãe dos orixás. Tem lendas que falam de Iemanjá e Oxalá como o pai e a mãe dos orixás. Né? As lendas são muito variadas. Você lê uma lenda aqui, daí você pega uma outra aqui, um outro mito, já tem pontos diferentes, né? Então é um estudo complexo. A gente não pode ser muito superficialista, pegar só uma lenda e achar que aquilo não é assim. É uma coisa que envolve um conhecimento maior, né? Então, esse mito de Iemanjá, eu coloquei aqui, quando eu falo, isso aqui é um rascunho do livro que eu publiquei, dos 7 reinos sagrados. Então, quando eu falo do reino da água, eu estou falando de Iemanjá, da grande mãe, né? Simboliza a grande mãe, que a vida sai da água. É por causa disso, a vida vem da água. Mas eu peguei essa lenda que conta Iemanjá, ajuda Olodumaré. Olodumaré quem é? É Deus, o Criador. Né? Então Iemanjá ajuda Olodumaré na criação do mundo. Então eu vou ler uma lenda para aqueles que não são do culto de nação, para terem uma ideia, né, conhecerem um pouquinho dessa tradição. É uma lenda bonita, até interessante, e bem diferente do que a gente está acostumado a ver de Iemanjá. E ele cita orixás que já nem são mais cultuados aqui no Brasil. Olocum, tem outros aqui também. Ou se são cultuados em algumas casas só, alguns barracões. Então vamos lá. Olodumaré, Olofim, vivia só no infinito, cercado apenas de fogo, chamas e vapores, onde quase nem podia caminhar. Cansado desse seu universo tenebroso,
cansado de não ter com quem falar, cansado de não ter com quem brigar, decidiu por fim aquela situação. Libertou as suas forças e a violência delas fez jorrar uma tormenta de águas. As águas debateram-se com rochas que nasciam e abriam no chão profundas e grandes cavidades. A água encheu as fendas ocas, fazendo-se os mares e oceanos, em cujas profundezas Olocum foi habitar. Profundezas do mar. Olocum. Do que sobrou da inundação se fez a terra. Na superfície do mar, junto à terra, ali tomou o seu reino Iemanjá. Reino da praia, do mar, né? Com suas algas e estrelas do mar, peixes, corais, conchas, madrepérolas. Ali nasceu Iemanjá em prata e azul, coroada pelo arco-íris Oxumaré. Oxumaré, né? Ologumaré e Iemanjá, a mãe dos orixás, dominaram o fogo no fundo da terra e o entregaram ao poder de Angaju. Mais um orixá também, que é pouco cultuado, é muito ligado com o Xangô, né? Tem Xangô, Angaju também, mas é pouco cultuado, Angaju. O mestre dos vulcões, por onde ainda respira o fogo aprisionado. O fogo que se consumia na superfície do mundo, eles apagaram, e com suas cinzas, orixá Okô fertilizou os campos, propiciando o nascimento das ervas, frutos, árvores, bosques, florestas, que foram dados aos cuidados de Ossaí. Nos lugares onde as cinzas foram escassas, nasceram os pântanos. E nos pântanos, a peste, que foi doada pela mãe dos orixás ao filho Omulu. Iemanjá encantou-se com a terra e a enfeitou com rios, cascatas e lagoas. Assim surgiu Oxum, dona das águas doces. Quando tudo estava feito e cada natureza se encontrava na posse de um dos filhos de Iemanjá, são os orixás, cada um cuidando de uma parte da natureza, Obatalá, respondendo às ordens de Olorum, Obatalá, Oxalá, tá? Respondendo às ordens de Olorum, que é o grande, né? Lá em cima está com Olodumaré, aqui está com Olorum, ou Orum, senhor do Orum, Olorum, que é Deus, o Criador, né? Obatalá, respondendo às ordens de Olorum, criou um ser humano. Por isso que nós falamos que no reino da humanidade, o orixá que vibra é Oxalá, Obatalá, que é ele que criou o ser humano. Então ele é responsável pelo reino da humanidade. Criou o ser humano. E o ser humano povoou a terra e os orixás pelos humanos foram celebrados. Então vocês verifiquem, é um mito, né? Uma lenda, uma tradição lá que vem da África. Eu achei bonito porque fala da criação do mundo, do universo, do planeta, né? Coloca Iemanjá como a grande mãe, tem o Lorum, tem o Obatalá como o criador do ser humano, cita alguns orixás que nós não conhecemos, ou muito pouco cultuados, né? Olocum, né? Ogô. Então isso é mais para abrir a mente das pessoas e mostrar que quando a gente fala em divindade africana, em orixás, é grande a quantidade, é enorme, né? Que as pessoas às vezes criticam, não, é só 7 orixás. A nossa tradição cultua 7. Na realidade é aberto, mas existem 7 orixás que são os regentes dos reinos que nós colocamos. Mas todos os orixás têm que agir em cima dos reinos, dos 7 reinos. Tá? Então, na realidade, tem orixá que trabalha com um ou outro reino, mas nós colocamos aqueles os mais conhecidos. Então, algumas pessoas criticam, falam, Umbanda é só 7 linhas, 7 orixás, né? Candomblé é 16, por que não se cultua 16? Não vejo diferença nenhuma, porque na África era 400, 500, alguns autores falam em milhares de orixás. Se os milhares, os 4 centenas, lá, sei lá quantos, foram reduzidos em 16, por que na Umbanda não se pode ter um entendimento em cima de 7?
Não vejo diferença nenhuma disso. É só um comentário que eu estou fazendo, tá bom? Então essa lenda eu achei interessante, para a gente começar aqui a aula de hoje, né? Para mostrar para quem não conhece o candomblé, como que chegou essa tradição, como que a religião vem. É muito complexa, é muito difícil, não é fácil, tem que se dedicar muito, muito. É um caminho muito difícil, né? Eu até comento, eu brinco, né? É para poucos, porque realmente é muito difícil. Eu só posso fazer uma comparação, essa lenda que o senhor acabou de ler agora, me lembra muito a mitologia grega, né? Sim. A questão da criação dos mitos, dos feitos, aquela... Com certeza. Aqueles deuses gregos, tem muitos, inclusive, você faz um paralelo com o orixás. É possível. Por isso dá um pouco mais de mitologia, então um pouco mais de conhecimento. O que nós fazemos aqui, no caso da Umbanda? Eu às vezes falo algumas coisas muito rápido, eu falei que o tempo é curto, nosso tempo é curto, não dá para mim me prolongar muito, como eu falei, né? O curso da doutrina são 8 aulas, 2 meses, nós vamos fazer em uma aula ou 2, passar alguns conceitos para vocês hoje e a semana que vem, então não dá para me aprofundar aqui. Mas a Umbanda, na realidade, o que nós procuramos fazer é não trabalhar com os mitos. Lá no candomblé é tudo mitos, cantinhas, aqui não, aqui a gente procura mais interpretar de uma forma, não sei se a palavra correta é essa, mas racional, né? Porque nós vamos buscar lá no Espiritismo a fé raciocinada, né? Então procurar juntar a tradição com a razão, né? Um lado do Espiritismo, um lado a cultura, a mitologia, e aqui o bom senso e o conhecimento científico, aquilo que a gente tem hoje de conhecimento, a gente não pode, religião e ciência tem que caminhar juntos, né? Então a gente tem que procurar sempre tentar juntar, aproximar alguns conceitos. E hoje na aula eu vou falar muita coisa aqui que vem lá da ciência. Eu vou falar de campos, de ondas, que eu preciso falar para a gente poder entender o que é feito aqui, tá bom? Então, gente, vamos lá, para mim não prolongar muito. Então, existem esses conceitos, nós não vamos discutir, nem comentar muito sobre o ancestral histórico, né, que é a forma mais comum. Nossa visão vai lá para o orixá primordial, que são aqueles que criaram o universo. Para nós, então, quem são os orixás? Os primeiros espíritos criados por Deus. São aqueles seres de elevadíssima evolução espiritual. Então são seres que estão muito, mas muito, muito distantes da nossa vida material, no sentido assim de animal, de corpo, né? Desse tipo de coisa. Para nós são forças, energias. Tá? E eu vou explicar isso para vocês, tá bom? Eu falei rapidamente do orixá, antecipei um pouquinho aqui. Mas vamos lá. Bom, universo. Vamos falar aqui do universo, rapidamente, né? Todo mundo sabe o que é o universo. Tá? Então eu vou dar uma posição aqui, alguns conceitos assim de uma forma bem rápida para a gente nivelar, para todo mundo ficar o mesmo conceito aqui para a gente desenvolver o curso. O universo é um conjunto de tudo aquilo que existe, né? A nossa visão é essa, tá? Tudo. Então, tudo que diz respeito à matéria e tudo que diz respeito à espiritualidade. O universo engloba todo esse conjunto, tá? Para nós, a ciência está estudando, hoje tem várias teorias, hipóteses, né? Big Bang, tem um monte de coisa, mas para nós não interessa muito entrar nesses detalhes, chegar, né, em detalhes científicos, em física quântica, nada disso, tá? O que é importante a gente ter uma noção, que a gente passa para poder entender até o conceito do orixá, é que esse universo, nós aceitamos dentro da doutrina seguida, é que ele é infinito, tá? E que ele é eterno, tá? São dois conceitos básicos. Infinito o que é? É aquilo que não tem fim, né? Aquilo que você anda, você pode ir à vontade, você nunca vai chegar no fim. Então ele não tem fim, tá? Então, em função disso, nós conseguimos entender que existem vários planetas aí que nós conhecemos, sistemas solares, galáxias, né? E por aí vai. E isso vai embora. Então, o Criador não criou só o planeta Terra, só o Brasil, ou só a África, ou só a Índia. Não. Ele criou o universo. Quando eu falo, então, de Criador, eu estou falando de um ser que criou todo esse universo. Tá? A Terra é um grãozinho de pó. Nem isso.
é uma coisa insignificante quando a gente olha o universo. Lá na internet, no YouTube, tem um vídeo muito interessante, não sei se foi o Carl Sagan que fez lá, quem fez, que ele vai mostrando, ele sai aqui, mostra as pessoas andando na rua, a câmera vai subindo, e as pessoas vão ficando, vai subindo, vem a imagem do Google, o planeta, né, a América, os continentes, e vai ficando, daí o Sol, os planetas girando em volta do Sol, vai indo na galáxia, né, e aquilo some. Você percebe que a Terra não é nada. É ali que a gente vê a insignificância nossa. Né? Nós aqui somos seres, olha, ainda muito pequenos, todos nós. Estamos ainda muito longe de entender essa grandeza, essa universalidade, essa coisa maravilhosa, né? Essa criação de Deus. Tá? Então, a Umbanda se propõe a ser uma religião que busca todo esse conhecimento também, né? De forma simples. Né? No dia a dia, no contato com a natureza, mas nós vamos buscar todo esse universo. Tá certo? Então, o universo para nós ele é infinito. Tá? E o outro conceito que eu falei, o que é? É eterno. Tá bom? O que seria o eterno? Uma coisa que não tem fim. Né? Tá certo? O planeta Terra vai ter fim, com certeza. Ele foi criado no determinado momento. Vai chegar uma hora que o Sol é uma estrela, vai esfriar e vai acabar dentro da Terra e morrer. Mas outros planetas estão sendo criados, outras galáxias, né? Então, essa eternidade aqui significa que não existe fim, né? E também, embora exista a hipótese, a teoria, né, do Big Bang, nós, dentro da doutrina, não partimos assim, não conseguimos identificar exatamente uma data da criação do universo. Né? Os físicos aí acreditam em 14 milhões de anos, 15 milhões, que é o Big Bang, né? A explosão inicial. Uma partícula, né, que explode com altíssima temperatura, luz, e aquilo começa a se expandir. Então, essa é a teoria que existe. Mas nós aqui, nós não definimos isso. Né? Nós falamos que foi Deus que criou, não sabemos quando. Tá? Então, o ponto de vista da doutrina parte daí. Deus criou e é eterno. Tá? É eterno. O tempo vai. Nós temos toda a eternidade para evoluir, para crescer, então tem muito caminho pela frente ainda, né? Nós ainda estamos engatinhando na nossa evolução espiritual. Tá? Bom, universo. Tá? Que mais, além dele ser infinito e eterno, outro conceito importante que eu gosto sempre de colocar no início é que nós separamos aqui. Tá? Isso aqui também é uma coisa interessante. Matéria e espírito. Tá? Matéria e espírito. Né? Hoje em dia a gente pega, vai ler, vai estudar, a gente vê que tem uma tendência muito grande de se materializar o espírito. Vamos buscar lá na física quântica, aí, certos conceitos, nem os físicos entendem aquilo direito, imagina, nós que somos pobres mortais aí, né? Mas puxaram um monte de conceitos da física quântica tal, para explicar o espírito, com a intenção de materializar. Então você pergunta, o que é o espírito? O espírito é uma forma de energia. Errado. Conceito errado. Porque energia é matéria. Einstein já provou, né? Energia é massa vezes velocidade da luz ao quadrado. Então, massa e energia, eles se convertem um no outro. Então, energia é matéria. Alguns chegam até a falar que matéria é energia condensada. Eles falam, né? Algumas pessoas falam isso. Tá? Mas quando a gente fala em energia e quando a gente fala em matéria, são coisas, digamos assim, semelhantes, né? Que a física estuda. Então, a natureza do espírito é outra, bem outra. Tá? Então, isso é um ponto importante também que a gente coloca logo no início aqui. Então, nós definimos aqui a matéria e o espírito. Tá? Eu vou explicar rapidamente cada um deles. De onde vem esse conceito? Eu trouxe até o livro dos Espíritos aqui, que a gente vai buscar lá também, né? A gente busca em várias fontes. Isso tudo está no livro da doutrina, mas é interessante a gente buscar. Foi feita uma pergunta para Kardec, a pergunta 27 do livro dos Espíritos, né? Foi feita, na realidade, para o Espírito, né? A pergunta é o seguinte, eu vou ler só o início, que é o que interessa aqui. Haveria, assim, dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? Aí veio a resposta. Sim, e acima de tudo Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo que existe, a trindade universal. Pergunta 27. Tá?
Então, o que nós colocamos aqui em cima? Deus. Então, nós temos um triângulo, uma trindade universal, que é um conceito que nós aceitamos dentro da doutrina seguida aqui no Núcleo Mata Verde. Existe a matéria, existe o espírito e Deus é o criador. Tá? Esse conceito são coisas distintas, hein? Espírito não vira matéria e matéria não vira espírito. São essências diferentes. Tá? Isso que é importante entender bem isso. Tá? Esse conceito é só do espiritismo? Não. Lá na África, mitologia, o que ela diz? Ela diz que Deus, Olorum, Olorum, Senhor Olorum, Deus, criou o Aê, que é a matéria, e criou o Orum, que é o universo espiritual. Então nós temos o universo material, o Aê, a forma de escrever aqui muda um pouquinho, Aê, e o Orum. Lá a gente encontra isso. E ainda dá o nome. Tudo que vive aqui é Araê. Ará ou Araê. E tudo que vive aqui é o Ará Orum. Que são os seres. E de tudo que existe aqui, existe uma cópia, uma duplicata aqui. Essa é a base do culto aos orixás, lá da religião dos orixás, de origem Nagô, né? Yorubá, Queto. Tá? Então lá também você encontra isso aqui. A matéria, o Aie, o universo material. O universo espiritual aqui, o Orum. E Deus, o Olorum, o Criador. Então nós trouxemos também esse fundamento lá na mitologia africana, aqui para dentro da Umbanda. Quando a gente vai lá na Gênesis mosaica, lá no Velho Testamento, primeiro versículo, primeira linha lá, está lá, e Deus criou a terra e os céus. Se você traduzir terra, o universo material, e céus, pelo céu espiritual, é exatamente o mesmo conceito aqui também. É o mesmo conceito. Então, para nós, isso é fundamento, isso é base da doutrina. Tá? São coisas diferentes, separadas e criadas por Deus. Tá? O que nós temos aqui na matéria? Tá? Nós temos tudo aquilo que é matéria, né? Tudo isso que nós estamos vendo aqui, ó, tudo que nós pegamos, medimos, pesamos, tudo aquilo que a física trabalha. Tá? E aí entra o quê? Entra as ondas de rádio, ondas eletromagnéticas, entra calor, entra magnetismo, né, da bússola, entra o que? A gravidade, né? O que é a gravidade? A gravidade é uma força de atração. Aí, eu soltei a caneta caiu. Ela não caiu, ela foi puxada pela Terra. Nós estamos no campo gravitacional da Terra. Então tudo isso é matéria, está ligado aqui à matéria. Então eu coloco aqui, por exemplo, olha, campo elétrico, né? Eu vou pôr campo elétrico, eu vou falar rapidamente isso aqui para vocês. Campo elétrico, campo magnético. O campo magnético é o que existe no ímã, né? Ondas eletromagnéticas. O que são as ondas eletromagnéticas? São as ondas de rádio, micro-ondas, é a luz. Cada frequência determina uma cor, né? O vermelho é uma cor, o verde, o amarelo, o azul, é uma frequência mais de uma onda eletromagnética. Uma variação do campo elétrico e do campo magnético. Né? Temos aqui a matéria como nós conhecemos, as cadeiras, as pedras, as plantas, aqui, né? A cadeira, tudo isso é matéria. Tudo isso é matéria. E aqui desse lado? O que nós temos do lado de lá, gente? Vamos ver. O que nós temos lá na, vamos chamar de dimensão, né? O universo, no conjunto, no mundo espiritual. O que existe lá? Lá tem onda eletromagnética? Tem vibração? Vibração tem, mas é vibração eletromagnética? Aí é que está. Esse é um grande erro conceitual que existe muito. A gente pega os romances espíritas e de repente as pessoas não entenderam bem que aquilo era uma analogia. Por falta de termos, por falta de palavras, muitas vezes o espírito, né, que está psicografando tal, ele usa uma expressão conhecida nossa. Né? Então as ondas eletromagnéticas caminharam lá, tal. O espírito estava vestido com um terno azul, vermelho e tal, mas lá tem pano. Então, exatamente. Então é importante, porque
coisa da doutrina, aí a gente pega aqui que a maioria das pessoas vem com essa informação, de certa forma, um pouco distorcida da realidade. Tá? Porque existem muitos romances, tem alguns que são doutrinários, realmente, mas tem outros que a pessoa que escreveu se perde algumas coisas, né? E tem outros que é pura analogia, só para a gente entender, mas não corresponde àquela realidade que falta ainda termos. Então, muitas vezes, aqui no curso, eu defino alguns termos aqui para a gente poder entender dentro da Umbanda. Essa é uma visão umbandista nossa, né? Aqui da doutrina, tá? Aqui o que eu tenho? O espírito. Ué, no mundo espiritual, o que eu vou ter? O espírito. Não é o espírito? É ou não é? Aqui eu tenho a matéria. Tem os átomos, né? Os prótons, elétrons, né? E lá eu tenho o espírito. Agora, o que faz o espírito? Quem faz o espírito? O espírito pensa, não pensa? O espírito se emociona? Se emociona. Então, logo de cara, sem entrar em muitos detalhes, eu falo que lá existem assim, pensamentos, ideias e emoções. Tá? Uma pedra pensa, uma pedra se emociona? Não, nunca. Então isso é um elemento, né, uma característica do quê? Do espírito. Né? Não temos condições de descer em detalhes, né? Mas é um conceito fundamental, importantíssimo. Tá? Então desse lado de cá eu tenho emoções, sentimentos, pensamentos, né? Informação, ideias, criatividade, inteligência. O Espiritismo define o espírito como o quê? Um princípio inteligente, né? Isso, é o que cria, o que tem a inteligência. Tá? E aqui é só matéria bruta. Então o espírito nunca vai ser matéria. Ele age na matéria. Ele atua sobre a matéria. Mas ele não é matéria. São coisas separadas. Seria, no caso, a parte material, né? É difícil falar em material também, né? É difícil. Vamos falar do espírito, por isso. Que não é a matéria. Né? E material não seria matéria, mas não não veio falar como é que fala? Antimatéria, porque também não tem nada a ver com antimatéria. Fala. Pois não. Aquele livro Nosso Lar, André Luiz, mais uma continuação da vida. Exatamente. É uma visão que o André Luiz passou. Vai sair um filme, inclusive, agora. Está para sair o filme. Saiu do chip e vai sair do Nosso Lar. Já está pronto, vai ser lançado agora. Lá na TV será um ano, depois até um trailer. Parece uma segunda terra. Exatamente. Mas André Luiz, eu não vou entrar no mérito agora aqui, também eu discuti muito isso. Ele era um espírito que ele vinha vindo do umbral, né? E ele quis descrever como que era, tudo que ele estava vendo, tudo que ele estava sentindo. E ele tinha que usar termos do cotidiano dele, da vida dele. Então, ele, para poder passar a mensagem dele, ele vai e materializou. Né? Tudo aquilo que ele sentia, tudo aquilo que ele via, tudo aquilo que os mentores levavam ele para ver, conhecer, ele foi criando aquela estrutura toda, Nosso Lar. Existem essas estruturas. Existe Nosso Lar. Mas será que teve pedreiro que falava por cimento e tijolo? Aí é que está. Então, eu vou depois falar rapidamente, senão eu não posso perder um tempo aqui. Como que é feito essas estruturas lá? Nós chamamos isso de campo estrutural. Eu já vou pegar lá para você. O importante é ter essa diferença. O mundo espiritual não é igual ao mundo material, da maneira que nós conhecemos. Na realidade, me perdoe. Pode falar, não é. A leitura a respeito desses mundos, eu definiria como não mundos, mas dimensões. Até no próprio Kardec, ele fala em 7 céus, ele fala em mundos em evolução, ele fala de diferença de mundo em função da transformação da matéria do auê, do campo material mesmo, até chegar no espírito. Existem dimensões. Então, a definição de Nosso Lar é uma definição correta, uma interpretação correta, só que num mundo que ainda não chegou ao mundo do espírito propriamente, mas é o mundo espiritual. Só que ela é bem próximo à Terra. Exatamente. Mas quando a gente fala bem próximo à Terra, eu estou querendo dizer também que é bem próximo à Terra em conhecimento, em vivência, em experiências. Porque aqueles seres que já estão bem afastados, a realidade deles é totalmente da nossa.
O espírito bebe, o espírito come. Não, o espírito não tem estômago. A primeira definição que a gente vem é, nós temos o quê? Um organismo. O corpo humano não é um organismo. Ele é feito por órgãos, estômago, coração, pulmão, fígado. E temos um corpo. O espírito tem também. O espírito, eu não estou falando o corpo espiritual, nem o perispírito. Eu estou falando o espírito, a essência, o princípio. Eu estou falando de princípios. Não tem forma. Kardec fala isso, e os outros, você vai na Índia, você busca uma chama, é um clarão. Ele precisa de uma forma para poder se manifestar. Ou para outros seres que ainda precisam enxergar ele daquela forma, ou para nós. Né? Se aproxima através de sonho, de evidência, ele toma uma roupagem fluídica, o termo é esse. Agora, essa roupagem fluídica, ele modifica do jeito que ele quer. Não é pano, tecido. Ele não vai no guarda-roupa e pega um paninho. Não tem um costureiro que costurou e pegou os botãozinhos. É uma criação do próprio espírito. Olha só. Aí a gente já começa a perceber que existe grande diferença entre a vida lá e a vida aqui. Eu estou falando do espírito de luz, não estou falando de uma situação próxima à terra, desapegados, não vamos entrar no específico, eu estou falando lá em cima, da natureza, da essência. Tá? Esse conceito é que eu preciso passar, porque nós acostumamos tanto a materializar o espírito que a gente esquece dessa essência divina, que nós todos somos. Tá? Só para ter uma ideia e começar a dar alguns nomes, por exemplo, aqui no universo material, quando eu falo de matéria, existe, eu vou recorrer rapidamente aqui a alguns conceitos de eletricidade, magnetismo, só para a gente entender, todo mundo estuda hoje no colégio, primeiro grau, segundo grau. Temos os átomos, temos os prótons, os elétrons, que são as cargas que formam um átomo ali. O elétron na física tradicional, é uma partícula que tem uma carga elétrica. Ele tem carga elétrica. Então é uma bolinha, na física tradicional, tá, gente? Não vou entrar em detalhes de física quântica, nada disso. E ele tem aqui em volta o quê? Nós chamamos de campo elétrico. Campo. Ele tem um campo elétrico. Tá? O que significa isso? Isso significa o seguinte: quando você coloca qualquer outra partícula elétrica, um elétron, um próton, aparece uma força. Uma força de atração, de repulsão. Tá? Então, a partir dessa força, a física define que existe em volta daquela partícula um campo. Se você pega um ímã, um ímã, magnetismo, ele tem o que em volta dele lá? Um campo magnético. Não vou entrar em questão de polaridade, se é norte, sul, é um campo magnético. Você coloca uma substância aqui magnética, o que aparece? Há uma forças, Aparece o quê? Uma perturbação nessa partícula, ou ela é atraída ou ela é afastada. Então nós dizemos que ao redor dessa placa metálica, dessa partícula, existe o quê? Um campo magnético. Tá? O que mais? Olhem na minha caneta. Soltei a caneta. O que aconteceu? A caneta foi puxada pela Terra. Ela não caiu, ela foi puxada pela Terra. Por quê? Porque em volta da Terra existe um campo gravitacional. Tá? É importante falar isso porque eu quero chegar na definição de campo. Campo é uma região ao redor de uma partícula, de um elemento material, onde você provoca perturbações, desde que haja aquela natureza. Elétrico, perturbação elétrica. Então existe um campo elétrico, a hora que você entra no raio de ação desse campo, você sente aquelas perturbações. Campo magnético, também. Campo gravitacional, também. Qual outro conceito de campo? Campo sonoro. Eu estou falando, vocês estão ouvindo porque vocês estão dentro aqui do campo sonoro. Se afastar muito, vocês não vão conseguir me ouvir mais. Campo visual, é o que você consegue enxergar, ou seja, o meu corpo, a minha presença produz perturbações aí na visão de vocês me enxergam. Tá? Então o conceito de campo é isso. É uma região ao redor de algum elemento, de alguma partícula, de um corpo que produz o quê? Perturbações em outro corpo. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque agora
voltar lá no espírito, no mundo espiritual, e eu vou chegar no espírito lá. O espírito tem várias características que eu não vou falar aqui, não vou me aprofundar, não é a intenção do Arapé, né? Eu só quero falar desse conceito aqui que eu vou precisar depois. O espírito tem ao seu redor, ele gera ao seu redor o que nós chamamos de campo mental. Tá? O que significa campo mental? Significa o seguinte, que outro espírito, ao se aproximar dele, sofre perturbações mentais, ou seja, ele pode passar processos mentais para o outro. Tá? Processos mentais, a gente classifica aqui como sendo assim uma conta, né, uma forma, sei lá, 2 mais 2 é 4. Eu produzi alterações mentais em vocês, quando eu falei isso, você raciocinou, seu espírito sentiu o que eu estou falando, 2 mais 2 é 4. Né? Desenho quadrado, por exemplo, ó, sei lá, eles são quadrados. Então vocês sentiram, eu produzi perturbações na mente de vocês, então vocês estão dentro da área da ação. Lá no mundo espiritual é assim, só que lá o espírito não precisa falar com a voz, né, os gestos. Ele se faz presente e ele tem ao redor dele esse campo mental. E todos os espíritos que estão perto dele já sentem, recebem aquelas vibrações, aquelas perturbações mentais dele. Boas ou ruins, tem aqueles que só passam coisa negativa, tem aqueles que só passam energias positivas. Mas isso já é uma característica dele. Tá? Então ele tem ao redor dele um campo mental. Qual é a outra característica que o espírito tem? Entre tantas, né? Estou falando só de duas. Vou pôr aqui assim, ó. Um campo que nós chamamos campo emocional. Tá? É uma característica do espírito também. Ele se emociona e ele passa a emoção dele para as outras pessoas. Né? Tem pessoa que tem um dom, né, de magnetizar, de envolver uma pessoa, de emocionar as pessoas. É por quê? Porque ele tem essa característica muito forte. O espírito tem isso. Então, é da natureza espiritual, a natureza do espírito, um campo mental e um campo emocional, tá? E aí, o que isso tem a ver? Isso aqui é o seguinte, eu não falei que a gente precisa dar nome aos bois? Então, aqui na Terra, quando você pega um átomo, por exemplo, e um elétron, você tem um campo elétrico, tem um campo magnético. Quando você provoca variações no campo elétrico e no campo magnético, você gera o quê? Vibrações ou ondas eletromagnéticas. Difícil. Tem um campo elétrico, tem um campo magnético. É assim que funciona. Você produz variações no campo elétrico, variações no campo magnético, você gera ondas eletromagnéticas. O que são essas ondas eletromagnéticas? Eu já falei. Raio-X, luz, micro-ondas, os sinais de televisão, os sinais, por aí vai, tem de tudo, tem uma infinidade, né, de usos, né, do eletromagnetismo, dessas vibrações eletromagnéticas. E lá, voltamos para a dimensão espiritual. O espírito tem um campo mental e um campo emocional. Quando ele produz variações no campo mental e no campo emocional, ele gera o quê? Ondas. Aí é que a gente começa a dar os nomes. Movimento emocional. Tá? Então, no nosso curso da doutrina, nós definimos bem isso. Essa é a natureza da vibração o quê? Espiritual. Por quê? Essa vibração quem faz? É o espírito. Então, nós podemos chamar que ondas e vibração é a mesma coisa. São sinônimos, né? Podemos chamar isso de ondas ou vibrações o quê? Espirituais, que são geradas pelo espírito. Tá? Chegamos então na natureza da vibração espiritual. A intenção é mostrar que os espíritos geram vibrações, as vibrações espirituais. Todo que é médium aqui sabe disso, que sente, conhece, né? Mas não são de natureza eletromagnética, são de natureza emocionais. Tá? Então, é um conceito, eu não quero me estender muito, né? Mas eu preciso ir indo para frente aqui para explicar para vocês, tá bom? O que mais? 5 minutinhos aí para a gente tomar um cafezinho aí, tá? Falamos do universo, falamos do Aê, do Orum, da dimensão material, da dimensão espiritual, falamos das vibrações espirituais, da sua natureza mental e emocional. São essas vibrações que caminham
lá na dimensão espiritual. O que mais? Existe um conceito importante também dentro da nossa doutrina aqui, que é chamada de campo estrutural. Tá? Tudo isso que eu vou chegar na estrutura do corpo, eu preciso falar, por isso que eu estou explicando para você. Campo estrutural, o que é campo estrutural? Campo estrutural são criações, são estruturas criadas, geradas na dimensão espiritual. Difícil? Vamos lá. Vamos olhar. Essa caneta, eu vou fazer 3 perguntinhas para você. Essa caneta sempre existiu? Não. Alguém criou. Provavelmente uma pessoa viva, né? Um ser humano que é um espírito encarnado. Então, ele fez primeiro uma estrutura disso aqui. Ele criou, ele mentalizou na dimensão espiritual. Meu óculos sempre existiu? Não. Alguém criou na dimensão espiritual. O que mais, gente? A cortina, a lousa, o quadro, tudo isso foi criado por alguém. Vamos olhar aqui. Esse prédio sempre esteve aqui? Não. Ele foi criado por alguém. E quando a gente fala criar, a pessoa primeiro cria, o espírito gera a estrutura, aquilo que ele deseja lá na dimensão espiritual. Lá no Orum, é o duplo que os africanos falam, que tudo que tem aqui no Aê tem lá também, é o duplo. Mas aí a gente vai um pouquinho para frente. Aí, o espírito ele vai no perispírito, mas quando chega na matéria ele dá uma brincadinha. Eu vou explicar já. Por isso que existe esse conceito aqui no campo estrutural. O que mais o campo estrutural? O campo estrutural é o seguinte: são criações realizadas pelo espírito na dimensão espiritual. É dessa forma que existe lá as roupas, os objetos, as casas, as colônias. É dessa forma que existe lá o umbral, as regiões trevosas, as cavernas lá terríveis. São criações dos próprios espíritos. O espírito tem a capacidade de criar essas estruturas lá, mas está aqui para a gente ver quanta coisa o ser humano não criou. O ser humano é um espírito. Só que ele fez o quê? Ele materializou. Nós trouxemos aqui para a dimensão material isso aqui. Mas o ato de criar foi feito lá primeiro. Existia toda aquela estrutura lá. Tá? Depois, usando tecnologia, ciência, usando os materiais da natureza, né, que eu já vou falar sobre isso, nós montamos aquilo que interessa, fazemos os objetos, a construção, né? Qual outro tipo de campo estrutural? Vou pegar um exemplo para vocês entenderem bem. Esse centro, esse terreiro do Umbanda, ele sempre existiu? Não. Houve um momento que eu desejei criar um centro espiritual, tenho meus compromissos e tal, amparado pelas entidades que me acompanham, pelos caboclos, pelos pretos velhos, pelos Exus, sejam lá todos. Vamos fazer um centro. Então eu fui mentalizando, eu fui desejando, eu fui criando essa estrutura e eles foram também ajudando a alimentar essa estrutura. Porque o campo estrutural só existe quando alguém alimenta ele com vibrações. Quando você deixa de enviar vibrações, ele para de existir. A não ser se você materializar ele. Mas lá na dimensão espiritual você tem que ficar doando vibração. É o princípio da magia, eu não vou entrar no método agora. Mas você tem que ficar mandando aquelas vibrações emocionais, espirituais, para manter aquela estrutura lá. Tá? Normalmente nós fazemos isso automaticamente. Todos nós criamos em volta da gente estruturas mentais e emocionais. Muitas vezes nós mesmos nos limitamos, criamos estruturas que acabam prendendo a gente. Eu não consigo falar em público, eu não sei o quê. A gente cria, entra nesse processo, a gente fica preso dentro desse campo e não consegue sair daquilo e fica realimentando. Tá? Então, normalmente nós estamos sempre criando essas estruturas. Na nossa casa, no trabalho, no terreiro, onde você vai, você tem um campo que você entra ali, né? São as... Como é que é lá na psicologia? Lá são as máscaras, né? Que as pessoas vestem várias. Então a gente entra naquele campo, sente aquilo e coloca aquela armadura. A gente cria aquela estrutura espiritual. Eu voltando ao terreiro, então eu fui criando, eles foram alimentando, aí chegaram os filhos da casa, continuaram alimentando uma estrutura. Então o que existe aqui? Existe um prédio, matéria,
Mas na dimensão espiritual existe uma estrutura espiritual, um campo estrutural do terreiro Mata Verde. É assim que é com todos os terreiros, com todos os ideias, barracões, sei lá. Tá? Existe na matéria, mas de lá também existe toda uma estrutura espiritual que é alimentada por aquelas pessoas que frequentam ali ou que desejam manter aquilo lá. Porque no momento que eu não desejar mais, as entidades não desejarem mais, acaba. Já era. Não é assim que funciona? Essa estrutura também pode ser chamada, em alguns casos, de egrégora. Quando você junta várias pessoas e todo mundo fica desejando, as pessoas se envolvem num campo. E aquele campo é alimentado por todas as pessoas e ele devolve a energia para as pessoas. Nós estamos aqui quantas pessoas? 30, 40 pessoas, né? Quando eu desejo alguma coisa boa para a egrégora, só eu estou desejando, ele está desejando, ela está desejando, mas a egrégora vai crescendo. Esse campo estrutural aqui em cima, ele vai ficando forte, grande, e nós estamos dentro dele. Aí ela te devolve toda aquela força multiplicada por 40. Esse é o princípio da egrégora. Esse é a melhor segurança de um terreiro. É a firmeza dos filhos, a dedicação, tá? É aquele respeito pelo local, né? É você entrar aqui dentro e alimentar a energia. E muitas vezes a gente ouve de pessoas, só de entrar que eu já sinto uma vibração diferente. É a energia, é o campo estrutural da casa, do terreiro. Isso nos terreiros, nos outros terreiros, tenho certeza também que acontece, né? Que é uma lei, uma coisa que existe. Então nós damos o nome de campo estrutural. Esse campo estrutural, ele vai de forma a pensamento. A gente vai falar em forma a pensamento, é um campo estrutural, uma estrutura criada por espíritos. A egrégora é uma estrutura espiritual criada por vários espíritos também. As estruturas da matéria, nós criamos lá e depois materializamos usando tecnologia, conhecimento científico. Trouxemos aquela estrutura para a Terra. Lá na espiritualidade, eu já falei, os hospitais, as casas de abrigo que tem lá, né? As cidades, nosso lar, as colônias, né? Aruanda, são estruturas criadas pelos espíritos que vivem lá, assim como aquelas regiões negativas. Cada um cria ao seu redor um campo estrutural de acordo com a natureza dele. Vamos imaginar aquela pessoa que desencarna, morre, está irritado, nervoso, apegado à terra, rancoroso, depressivo, sei lá, está tudo escuro para ele. Aqui. Ele desencarna, o que vai acontecer? Essa estrutura toda vai estar do lado dele. E lá ele está liberto da matéria, então é mais intenso ainda. Essa vibração espiritual, emocional, mental que ele exala, né, que ele vibra, é mais intenso. Então ele cria aquela coisa ao redor dele, aquela estrutura, e ele fica preso ali. Aí o que ocorre? Por afinidades espirituais, outros seres iguais se atraem. E a estrutura vai crescendo, vai crescendo. Aí forma aquela região trevosa. Todo mundo preso na escuridão. Foi Deus que criou isso? Não. Foram os próprios espíritos. Nós mesmos criamos o nosso inferno. É importante. Tá? Então, no curso da doutrina a gente desenvolve bastante. Eu não vou poder me prolongar muito para não perder o fio da meada. Mas o conceito de campo estrutural é bem amplo. Outra coisa que se aplica, o perispírito. O perispírito é um campo estrutural, ou seja, uma criação do espírito. Né? É relatado em várias passagens do espírito, né? O espírito criou o cachimbo, a roupa, a aparência dele, né? Até os mesmos espíritos que trabalham na Umbanda, eles se revestem, eles têm um corpo espiritual, nós chamamos de corpo espiritual, que é uma criação deles. Os nossos guardiões, quando precisam em regiões muito negativas, né, eles fazem um campo lá tenebroso, mas eles não são aquilo lá. Os guardiões, eles têm controle, eles sabem muito bem, eles têm uma missão espiritual, eles estão aqui no terreiro, protegendo o médico, protegendo a casa, indo lá nessas regiões aí trevosas, né? Resgatar os seres que estão usando de força, de luta. Então eles usam essa estrutura, eles criam essas estruturas em volta deles, são os campos estruturais. Esse conceito é importante, porque envolve o perispírito, envolve a espiritualidade toda, envolve a matéria, né?
E eu falei para vocês que o campo existe enquanto tem algum espírito mantendo. A hora que para de manter, acaba. Né? A hora que você para de alimentar com aquela vibração, aquela energia, aquela estrutura, ela acaba. Na casa da gente é assim, a gente chega lá, algumas coisinhas aqui, tá tudo bonitinho, 60, ali 60. Aí chega alguém, mistura tudo, pronto. Quebrou a harmonia, quebrou a energia que eu tinha criado ali. Isso a gente sente no nosso dia a dia. Essa é a magia. É o princípio, é trabalhar com esses elementos. Então, esse conceito é importante, porque daí eu vou chegar na matéria. Aí eu chego, por exemplo, aqui, uma pedra. Quem criou? E quem mantém? Aqui eu falei que foi o ser humano que criou, tal, né? Lá são os espíritos. E aqui, a natureza. As pedras, os rios, as florestas, as montanhas, o fogo, as tempestades. Tudo isso tem campo estrutural em cima e tem vibrações em cima, manter essas estruturas. Então, dentro da nossa visão, tudo que existe na natureza é criação de Deus, não resta dúvida, mas é criado, é alimentado, é ordenado pelos orixás. Então, quando eu pego uma pedra, com toda certeza, aqui tem vibração de orixá. Tá? Aí, então, vocês estão percebendo que a doutrina ela vai agora começando a formar uma sequência. Eu precisei falar de campo estrutural, porque tudo que existe tem um campo estrutural, aquela estrutura do lado espiritual que agrega a energia, que dá forma. E essa estrutura é mantida por vibrações. Tá? O meu perispírito, como o seu, é mantido por mim mesmo. Meu espírito mantém aquela estrutura espiritual. O caboclo, o Exu, ele mantém a estrutura dele. O terreiro é mantido por vários espíritos. Né? E a natureza? São os orixás, são as forças, essas vibrações que vêm, e cada um tem a sua área de atuação, a sua área de ordenação. Tá? É um conceito que eu queria passar para vocês, eu precisava então falar do campo estrutural. Para encerrar esse assunto então aqui, no Espiritismo, Kardec tentou, no livro dos médiuns, eu não lembro a pergunta agora, o item lá, ele até comenta isso, ele ia estender o conceito do perispírito para todos os objetos. Todos os objetos teriam um duplo, uma estrutura. Só que daí ele parou porque o perispírito era uma criação do princípio inteligente. E entrou em choque, porque como é que uma matéria ia ter um princípio inteligente? Aí ele para. Está escrito no livro dos médiuns, eu não lembro agora, ele para. Aqui não. Aqui nós entendemos, porque é pura vibração. E se você olha para uma pedra, você sente perturbações mentais. Você vê que é uma pedra, você vê que é uma planta, você vê que é um rio. E você tem também sensações emocionais. Eu gosto, eu não gosto. Eu me atraio por ela, eu não me atraio. Então ela produz essas vibrações também, com certeza. Então para nós, estrutura da matéria. É o assunto que eu queria chegar aqui na aula de hoje. Estrutura da matéria. A estrutura da matéria. O que nós temos? Eu tenho aqui uma parte física, tá? Que é a energia pura, a parte material que nós conhecemos. Tá? Que mais? Se você pegar qualquer elemento material, uma pedra, uma planta, uma caneta, o corpo da gente, somos formados por átomos. Átomos, os elétrons estão girando, circulando. E toda partícula, quando se desloca, cria o quê? Vibrações eletromagnéticas. Então, tudo que existe na face da Terra tem ao seu redor um campo eletromagnético. O corpo humano tem, além do próprio movimento dos elétrons, tudo tem. Aquele tem um sistema nervoso, né, que é elétrico. Os impulsos musculares, o coração. Quem não fez um eletrocardiograma, né, que já não viu lá o impulso elétrico, né? O cérebro, os neurônios. Então, nós somos eletricidade. Então, nós temos, além do físico, em volta de nós, em volta de todos os objetos, uma região eletromagnética. Essa região, dentro aqui da nossa doutrina, nós definimos como campo etérico. Campo etérico. E
homenagem ao éter, que eu não vou me estender agora, mas quem aceita campo não precisa do éter nem do fluido cósmico universal, porque o campo, o conceito de campo, substituiu o conceito de éter. Éter é um conceito muito antigo, que vem lá de Aristóteles, da religião antiga. A física, numa certa ocasião, usou o conceito do éter. Então tinha o éter luminoso da luz, o éter químico, o éter calorífico, você entendeu? Depois acabaram com isso, não há necessidade, porque tem campo, a física explica pelo campo, não precisa ter uma substância para ter a vibração, basta ter o campo. Porque se achava antigamente que a voz precisa do ar, as ondas do mar precisam da água. Achava-se que a eletricidade precisava do meio, as ondas da luz. Então era o éter, vibrações no éter são as ondas eletromagnéticas. Isso já foi por água abaixo, hoje não há necessidade. O conceito de campo de onda já explica, não precisa ter mais o éter. Tá? Então, no nosso caso, nós chamamos essa região aqui de campo etérico, em homenagem ao éter, mas é bem definido. É matéria, é campo eletromagnético, tá? Eletricidade. Campo eletromagnético. Temos ao nosso redor. Né? Temos então faixas, porque nós temos eletricidade, campo eletromagnético, que ele está bem perto do corpo. E tem outros que vão distantes, por exemplo, a luz. Vocês não estão me vendo? A luz branca vem, uma parte dela é absorvida pelo meu corpo, né? Cada um na sua cor, e ela reflete. Então o meu corpo está refletindo. E vocês estão de longe vendo. Vocês estão vendo exatamente a parte etérica, que é uma onda eletromagnética. Então, dentro desse campo etérico, nós temos campos aí bem próximos, né? Um elétron pega lá no pulso do coração, né? Uma tomografia pega lá um campo magnético lá dentro do cérebro, tomografia magnética. Então, mas nós temos também esse campo etérico aí, que natureza, também que se afasta da gente bem, que é o caso da luz, da própria luz. Então, dentro da nossa doutrina, do conceito, parte física, a parte sólida. Etérico, tudo que é eletromagnético. Isso tudo está no universo material. Aqui então é matéria. Aí quando eu chego do lado de cá, o que eu tenho? Logo aqui, no início aqui, na divisa, o campo estrutural. O campo estrutural é a estrutura criada pelas vibrações espirituais. Ele tem natureza? Tem, mental e emocional. Só que eu não separo, eu só chamo ele de campo estrutural. Mas eu podia abrir, ele tem uma parte mental e uma parte emocional. Mas nós juntamos isso no estrutural. E depois, o que ele tem? Ele tem aqui as vibrações. As vibrações, né? Espirituais ou mente emocionais. E temos aqui a origem dessas vibrações. Tá? Se eu estou trabalhando com a matéria, só com a matéria, essas vibrações são provenientes da onde? Dos orixás. E de outros. Existe toda uma hierarquia, que eu não vou entrar no mérito. A gente fala desde mônada, elemental, elementar, almas brutas, tem tudo isso. Mas são vibrações mantidas pelos orixás. Tá? Agora, quando eu falo do nosso corpo, o que eu tenho? O físico, o etérico, o estrutural, que é chamado de perispírito ou corpo espiritual. E essas vibrações aqui é o tal do laço prateado, da corda prateada, que vai até o espírito. E o espírito é que mantém. Tá? Ele mantém através de vibrações. É como vocês pensarem, a linguagem, quando a gente fala de chakras, rodas, cordas, é a linguagem antiga, a da Índia. Né? Laços, né? Corda prateada, tem a corda dourada também, tem vários. Mas aqui a gente procura então trabalhar com vibração. É como você pensar numa estação de rádio. Ela está emitindo as ondas. Você liga a tua televisão, uma emissora de TV, vai. Você liga a tua TV, você sintoniza. Ela vem o sinal vem lá da torre até a tua TV. Agora você imaginou trabalhar com isso imaginando um laço prateado, saindo lá da torre e chegando até a tua televisão? Quantos laços não teriam que ter? Então é uma linguagem antiga. Moderna, digamos assim, mais atualizada, é a própria vibração. O espírito, então, ele é um feixe de vibração, alimentando o campo estrutural, o perispírito, ou o corpo espiritual, e depois o corpo etérico e o corpo físico. Aqui, nós não chamamos de perispírito, chamamos de campo estrutural ou corpo espiritual, só corpo espiritual.
É o corpo espiritual, que é de Paulo, lá, que está lá na Bíblia, né? Então é o corpo espiritual, o espírito, o etérico e o físico, tá bom? Vamos parar para tomar um café rapidinho, aí eu vou falar para vocês das interações, que é aí para poder entrar depois na interação entre as pessoas, né? Forma de se interagir, tá bom, gente? Bom, olha, eu vou voltar então meio rápido, porque senão a gente não acaba, né? Eu esqueci de falar, eu acabei de fazer a apostila ontem, à noite, quase 2 da manhã, mas eu fiz. Eu vou colocar no site, em PDF, no site Mata Verde, então quem quiser tem lá, eu gravei, trouxe aqui do Celso, tem uma moça, como é o nome dela mesmo que eu esqueço? A Karen me pediu, né? Se alguém quiser papel, tal, o xerox ficou em R$10 a encadernação, tudo. Então, quem quiser, é R$10, tudo, encadernado, você quer? Então tudo bem. No computador? A vantagem do computador é que é colorida, né? Tá entendendo? Aqui é tudo em preto e branco, tá difícil de enxergar. Ah, bom, é a vantagem, tá bom? Então quem quiser tá lá no site, dá para baixar. Já tá no robô, já Mas a semana passada não tinha alguma coisa? E como faz? Dá o dinheiro? Pra quê? Fazer uma. Não, só deixa o nome com a Maidia lá no fundo, no final da aula. Aí quem quer a apostila, eu vou mandar fazer só para quem quer, né? Xerocar, é de graça, assim, não ganhamos nada. É só eu vou lá, trabalhar lá, xerocar, encadernar e trazer. Para quem quiser. Semana passada o senhor colocou? Não, não sai não. A gente baixou alguma coisa, mas sobre os leitos. Ah, deve ter sido sobre os leitos. Outra coisa, né? É que a gente divulga, né? Bom, gente, vamos voltar então. Para dar tempo de desenvolver hoje, senão a gente não consegue ir para frente. Vamos lá então. Eu já falei para vocês hoje aqui, precisei falar do campo estrutural para falar da constituição da matéria. Então nós temos aqui a matéria para nós, tem essa estrutura tríplice, né? A parte física, a parte etérica e a parte estrutural. Nós chamamos assim. Certo? Física é a própria parte mesmo sólida, aquilo que a gente toca, né? Etérica é a parte eletromagnética, toda que existe, e estrutural é a parte já na dimensão espiritual, é uma estrutura espiritual, um duplo que existe lá, de natureza mental e emocional, tá? Então, interação, né? Eu falei que o assunto era interação. Então, como é que nós interagimos com as outras pessoas? E também como é que nós interagimos com o universo, com a natureza, né? Das 3 maneiras. Nós podemos ter uma interação física, uma interação etérica e uma interação estrutural, né? Estrutural, através das vibrações espirituais, né? Vibrações mental-emocionais, são vibrações de natureza mental e emocional. O que é uma interação física? É quando existe um contato físico, né? Por exemplo, uma parte de terapeuta, uma massagem. Você faz uma massagem, né? Ou você vai na acupuntura lá e põe uma agulha, tem alguma contorno, uma pressão, isso é um contato físico. Então nós classificamos isso como uma interação física, né? Eu sempre gosto de chamar a atenção por um tipo de interação, porque as pessoas lá ficam meio assim, elas não entendem bem. Por exemplo, o som, a voz, a música. Como é que a gente iria classificar ela? A música é física. Por quê? São vibrações mecânicas do ar, e o ar vem no tímpano. Você só consegue ouvir se o ar estiver pressionando o seu tímpano. Se não tiver ar, não tem. Então é um contato físico. Então o som é considerado uma interação física. As essências, né, o perfume, ele vem aqui, né? O nariz, tá? A gente tem que sentir, né? Então é uma interação física, né? Os aromas, né? Tá? Isso tudo é utilizado então como interação física. É uma técnica de interação física que é usado dentro do ritual de Umbanda, né? A música, o conto, a gente usa, né? Lógico. Tá? E o etérico? O etérico é quando não existe contato físico. Ou é somente por aproximação, através do campo eletromagnético que a pessoa tem ao redor dela, ou por ondas eletromagnéticas. Então, quando eu falo ondas eletromagnéticas, o que eu estou falando?
luz. Então, tratamento com cores, cromoterapia. O que é? Uma interação etérica. Cromoterapia, cores. Naturalmente, eu estou falando aqui de cores, de lâmpada, né? Não estou falando de cromoterapia total, não sei o que, é outro departamento. Estou falando do uso de lâmpadas, né? De cores. Então, é eletromagnética. O que mais? O passe magnético. Passe magnético, é o campo eletromagnético ao redor da pessoa. Você age ali, você está agindo, né? Então, quando você está perto de uma pessoa, mesmo sem encostar na pessoa, existe uma interação, um relacionamento etérico. Você troca energia com a pessoa. Tá? O passe magnético, ele entra aqui. Tá? E o que mais entra aqui, então, já que nós estamos falando sobre isso? O arapé. O arapé é um tipo de passe magnético. Então, o arapé vai entrar aqui também. O arapé, ele faz uso, então, de uma interação etérica. Campo etérico. Ou seja, não vai ter toque, contato. Pode até ser que um dia, né, a arapé está se desenvolvendo. Alguém de vocês resolve adotar o arapé, utilizar o arapé e vai desenvolver uma técnica onde haja também o toque, né? O reiki faz uso, né, do toque, né? O reiki. Reiki acho que faz, né? Faz uso do toque. Então, o passe magnético não, tá? O que mais? E o estrutural? O que é o estrutural? O estrutural já é na dimensão espiritual, ou seja, é só através da vibração espiritual. As preces, a oração. Fazendo oração por alguém, você está interagindo com aquela pessoa, com aquele espírito, através de uma interação que nós classificamos aqui de estrutural. Então, por exemplo, prece. Vamos fazer uma oração o Tiago, pronto. Todo mundo orando por ele. Mesmo a distância, porque a prece está na dimensão espiritual. Lá não tem, né? Na dimensão espiritual, eu esqueci de comentar isso, lá não é que nem aqui, né? Lá vai embora. A vibração espiritual ela vai embora para o infinito. Ela vai embora, cadê a intensidade? Então, quando nós oramos, fazemos prece, é uma interação estrutural. O que mais que existe? O ato mediúnico. Quando o espírito se aproxima de alguém, ele envolve, a gente diz lá na linguagem kardeciana, fluidicamente, na realidade ele está envolvendo com as vibrações espirituais dele. Ele envolve o campo estrutural do médium e passa a agir ali através do campo estrutural, o espírito do médium se afasta um pouquinho. Lembra aquelas vibrações? Ele se afasta um pouquinho do estrutural, deixa o outro espírito vir e vibrar em cima do estrutural, e o estrutural vai mexer no físico, no etérico, né? Ele fala, ele mexe, ele faz tudo. Não existe, que nem algumas pessoas, eu sei que isso é um conceito simples, mas tem pessoas que chegam, acreditam que pensam, que o espírito sai, vem outro, então isso não existe. A gente vê, tem pessoas que chegam aqui, falta o quê? Falta aí no estudo sobre mediunidade, né? Mas o ato mediúnico, então, é uma interação estrutural, tá? É um envolvimento de vibrações naquele campo estrutural, onde ele age no sistema nervoso da pessoa, né? Nos processos de fala, de voz, tudo isso, tá? E às vezes até distante, né? Mesmo não é por irradiação, né? O espírito não precisa incorporar, ele está próximo, envolve a pessoa tem a intuição, sente, né? Vê. Então são interações estruturais, tá? Então são esses três tipos, tá? Eu falei isso para a gente poder entender, né? Classificar que o arapé está aqui no meio, é etérica. Naturalmente que como vai estar todo mundo na hora de aplicar o arapé em oração, aqui também o estrutural, não resta dúvida, né? Tá? Então esse conceito é importante. Tem um outro conceito também que eu já vou adiantar. Nós temos o físico, o etérico, o estrutural. E temos as vibrações e aqui o espírito. Quando a gente fala de doença, eu não vou me aprofundar tanto agora. Amanhã, na próxima aula, existe um caminho. A doença vem daqui. Ela vem daqui, ela vem do espírito, ela vem vindo, ela vem do espírito, vai para o estrutural, que é aquela estrutura que eu falei que as pessoas criam em volta dela,
e aquela estrutura vai alimentando uma doença, uma coisa, a pessoa vai se afundando. Está cheio disso por aí, está cheio, tá? Que é o corpo espiritual dela, e chega no etérico. Através do etérico você consegue detectar a doença da pessoa, até chegar no físico, se manifestar no físico. Normalmente esse é o procedimento, tá? Aí eu falo, o cara foi atropelado. Não, isso é outra coisa, né? Aí foi direto aqui no físico. Tá certo? Porque sempre tem o pessoal do contra, né? Não doença aqui não. Esse é o cara que quebrou a perna, é lógico, é no físico. Mas nós estamos falando daquela doença que vem vindo, né? Que vem vindo, que é possível ser interrompida. Muitas vezes, e aí eu admiro o espiritismo kardecista, a doença é do espírito. Então a doença é daqui. Então, o espírito é que tem que mudar, ele tem que aprender. É a tal da reforma íntima. Aquela pergunta que eu te fiz, o senhor do intervalo, aquela perguntinha que eu te fiz, lembra? Sobre as questões específicas, como o paciente desenvolve. Exato. Eu perguntei se a visão é a mesma. É a mesma, só que tem, eu falei para você, ali tem a questão do médico, questão médica, a questão da obsessão, tem uma série de fatores, né? É um assunto que ele me perguntou no intervalo, né? Mas que se encaixa aqui. Então existem espíritos que são doentes. Tá? Uma linguagem mais simples, eles pensam errado, o cara não está pensando errado o tempo inteiro. Ele precisa mudar o jeito dele. Né? Porque se ele não mudar, ele vai estar sempre gerando aquele problema para ele. Então muitas vezes ele passa encarnando várias vidas. Várias vidas. Então essas doenças são complicadas, né? Porque o espírito traz dentro dele. É o modo dele agir, é o modo dele pensar, é o modo dele encarar as pessoas, é o modo dele viver. E aquilo só traz negatividade. Ele cria em volta dele aqueles campos negativos, né? E aquilo, com o passar do tempo, acaba com a saúde dele. Tá? Então aí é um tratamento direto, é estudo, é evangelização, é conhecimento, é vivência dentro do terreiro. Aí é que está, da pessoa entrar e ficar dentro do terreiro, vai vendo, né? Vai perdendo orgulho, vai sendo humilde, né? Vai aprendendo a ser útil, né? Vai aprendendo a olhar que a Umbanda é servir as pessoas que vêm buscar. Então isso tudo provoca mudanças lá dentro. A gente sabe que é difícil, tem pessoas que chegam orgulhosas, duras, não conseguem, né? E aquilo provoca doenças. Provoca as doenças no físico, no etérico e na vida. E quem vive ao redor delas também, com certeza. Tá? Então essas mudanças são as mais difíceis. Porque muitas vezes precisa de vidas e vidas para a pessoa ir mudando, né? A tal da reforma íntima. Existem aquelas doenças que chegam aqui no estrutural, mentais, emocionais, que o espírito também produz, mas que muitas vezes são vibrações externas. Outros espíritos vibram, né? É o tal do encosto na Umbanda, do obsessor no espiritismo, né? Ambientes que nós frequentamos, né? Quando nós vamos nos lugares, sempre tem aqueles espíritos negativos, trevosos, apegados, atentos, que ficam agindo aqui no estrutural, no teu emocional e no teu mental. Estrutural não é onda mental e emocional, então provoca aquelas alterações mentais, provoca alterações emocionais. Isso tudo vai gerando um quadro que vai cair aonde? No físico. Vai aparecer as doenças, com toda certeza, tá? Vai aparecer a doença. E depois, quando chega aqui no etérico, é a parte eletromagnética. A doença às vezes nem se manifestou no físico, mas etericamente você já consegue detectar ela. Tem as pessoas sensíveis, né, que sentem as vibrações. E hoje os equipamentos que a gente tem, né? A gente tem aí o eletroencefalo, eletrocardiograma, né? Tomografia, é princípio eletromagnético, é etérico. Às vezes a pessoa, ela não sabe o que ela tem, mas faz um eletro, tá lá. Pronto, está o problema lá, tá certo? Quer falar alguma coisa? Não. Ah, tá. Então é o etérico. E também muitas vezes recebemos vibrações negativas daqui. É o contato físico, próximo, proximidade. Não tem como evitar, né? Um ambiente cheio, um campo de futebol, sei lá onde, uma boate cheia de gente. Você está encostando as pessoas, você está próximo, então é um envolvimento maior. Está mais perto do físico. Quanto mais
perto do físico, mais rapidamente aquilo ataca o teu físico. Tá certo? Então, eu falei rapidamente para vocês das interações, falei que o Arapé vai agir no etérico, né? E também no estrutural, porque as pessoas estão ali. Então nós vamos agir aqui, ó. Tá? Agir aqui. Tá? Agora, não resta dúvida que isso aqui vai refletir no físico, com certeza. É o que a gente percebe aqui durante o período, né, que as pessoas entram, o Arapé, tá? As pessoas ficam mais calmas, ficam mais relaxadas, às vezes está com uma gastrite melhor, às vezes está muito irritada, fica mais calma, às vezes tem dores na perna, some as dores, né? Outras vezes está depressivo, melhor, e por aí vai. Então existe uma gama enorme de doenças, a gente não tem como catalogar isso aqui, a intenção não é essa, mas nós vamos passar para vocês no curso do Arapé uma técnica que vocês vão ver, e a partir daí vamos buscar aquela energia, aquela vibração que a pessoa está precisando, e vamos utilizar aqui, ó, no estrutural e no etérico. Tá certo? Então aqui também de forma bem rápida, como é que a doença se manifesta, né? Partindo daqui para cá, do espírito, passando pelo estrutural, vindo para o etérico, até chegar aqui no físico. Tá? Então se a gente tratar ela antes, ela não vai se manifestar no físico. Então a gente pode até dizer que a gente tem usado o Arapé como uma forma de tratamento, as pessoas chegam já com o problema. Mas ele é uma forma de tratamento o quê? Preventivo. A pessoa que se equilibra com as 7 vibrações, os 7 reinos, através de um hábito, né, de um estudo, vem se equilibrando, com certeza o físico dela vai ficar melhor. As doenças vão se manifestar provavelmente com mais tempo, né? Não vai ser uma coisa sempre, né? A pessoa vai ter, o que a gente pode falar, mais saúde, mais disposição. Tá? Agora, a energia dos 7 reinos, que eu vou passar semana que vem, ela está na natureza. E aí é que entra a Umbanda, né? A praia, o mar, as florestas, né? Tudo isso faz bem para a gente. Porque lá você vai encontrar todas essas vibrações, tanto a física, quanto a estrutural, que são as vibrações dos orixás, de toda aquela espiritualidade que vive, por exemplo, numa mata, e também a física, a estrutural e a espiritual, tudo isso. Você vai numa praia, você vai numa mata, você vai numa pedreira, existe toda essa energia em cima de você. Então, é uma forma também de você se tratar. Já não é o Arapé, né? Nós estamos falando de energias da natureza. Então, nós aqui dentro do nosso curso, nós vamos estudar 7. Nós vamos entender essas 7 dentro de uma proposta bem lógica, bem racional, a partir do início da formação do planeta Terra, que é o assunto da semana que vem, da aula que vem. Aí eu já vou abordar direto esse assunto, e a gente já vai estudar bem os reinos, e aí nós vamos ficar treinando as qualidades, as vibrações, e depois vamos partir para a aplicação mesmo, né? Do Arapé e a identificação. Nós vamos tentar, em conjunto, identificar, digamos, as doenças, os problemas, os desequilíbrios e qual é a energia, digamos, que aquela pessoa precisa. Qual a vibração. Então nós vamos fazer alguma coisa nesse sentido. Então a semana que vem eu vou apresentar os reinos para vocês, tá bom, gente? Tá? Eu agradeço a presença de todos, desculpem aí um pouquinho a demora, né? Tá? Até a semana que vem, se Deus quiser, então.